Eu quero convidar a igreja, as famílias, a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 1 e o verso 28. O tema para hoje é um tema muito importante para a família. Dali surge a segurança para os filhos. Dali surge então a direção para estreitar os laços. Capítulo 1 e o versículo 28 de Gênesis. Tão ligados que se tornam um, lar, um lugar de união. Verso 28 diz assim: e Deus os abençoou. Deus agora toma homem e mulher e os une diante do altar e os abençoa. É uma realidade hoje para a maioria das famílias a bênção do Senhor? Ou porventura para os casais hoje poderiam eles dizer que a maldição reina na relação conjugal? Qual é a situação da maioria dos casais hoje no planeta? Infelizmente, os dados, o relatório, os números não são atrativos. Por exemplo, essa já faz alguns anos, essa informação, eu não sei como está hoje, de cada 10 casamentos, 4 entravam no processo do divórcio. E dos 6 que restavam sem entrar no processo do divórcio, 80% eram parcialmente insatisfeitos na vida, na relação conjugal. Quão lastimosa é a história de muitos casais. Triste a situação. Muitos vivem hoje vidas amarguradas, se suportando, infelizmente, uma realidade, mas que pode ser mudada e haver então a restauração. Quando tudo começa, Nádia? Queridos, hoje nós sabemos, você que está aqui, que tem a sua família, sabe que tudo começa muito bonito. Aparentemente, nós vemos que os casais que são apaixonados vivem uma fase muito linda, na verdade. Minha filha tem 20 anos. Ela nunca namorou. Em 20 anos ela nunca teve um namorado. Mas ela não está aqui, eu vou contar, vocês não podem contar para ela, viu? Ela está numa fase que ela está apaixonada por um rapaz. E quando ela vem me contar alguma coisa sobre esse rapaz, os olhos brilham. E ela fala assim, ela diz: mãe, como isso é tão gostoso. Amar é bom, não é, queridos? Amar é muito bom. E eu fico feliz de vê-la vivendo essa experiência. Ela ainda não é namorada dele. Ele não já pediu em namoro ainda. Estão conversando. Mas é muito lindo, porque Deus fez isso. Deus fez essa necessidade de amar e ser amado pelo sexo oposto. E isso para mim é fantástico. Eu vivi isso com meu esposo há alguns anos atrás, lá no comecinho, e temos procurado estender essa experiência por toda a vida. Nós estamos com 26 anos casados, né, amor? Mas eu confesso para vocês que antes de eu encontrá-lo, não era isso que eu queria. Tinha vindo de uma família com uma experiência difícil, e eu tinha colocado no meu coração que eu acho que eu ia ser muito mais feliz solteira. Eu dizia assim: eu casar? Para viver essa vida aí que eu vi, viver minha mãe, meu pai, não. Sabe, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus tem um plano melhor do que o nosso. Como a gente viu ontem, não é bom que o homem nem a mulher estejam só, né? Mas Deus fez esse presente para nós. Deus deu esse presente para nós, que é a relação conjugal. Mas como tudo começa? A sua Bíblia, por favor, no capítulo 1, versículo 18.
Gênesis capítulo 1, versículo 18, diz assim. Não, peraí. É 2:18, desculpa. Disse Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então Deus, Ele projetou esse momento com muita criatividade, né? Olha só o que Ele fez com Adão. Chamou Adão, apresentou o mundo criado. O mundo era lindo? Era tudo bom? Tudo maravilhoso? Não era? Todos os dias, quando Deus criava um elemento da natureza, Ele dizia: isso ficou muito bom. Ficou bom. Ele diz em cada final de dia. E quando Ele então apresenta esse mundo bom para Adão e dá uma tarefa especial. Qual foi a tarefa que Ele deu para Adão? As crianças lembram? Qual foi a tarefa que Deus deu a Adão naquele 6º dia da criação? Primeira tarefa: dá o nome para os bichos. Muito bem. Como é seu nome, querida? A Carol acertou, viu? Dá o nome para os bichos. Deus tinha um propósito. É claro que Ele não deu nome para os... Deus não havia dado os nomes previamente. Foi um trabalho que desenvolvia a criatividade, a observação, as capacidades do homem. Mas tinha algo mais por trás disso. Além dele denominar todos os animais da terra, Ele tinha que perceber algo. Olha só que Deus criativo. Ele tinha que perceber algo que lhe fizesse falta. E Adão então olhou para todos os animais, achou lindo, com certeza. Ele olhou para a cadela, o cachorro, achou lindo aquele casalzinho. E ele começou a observar os casais. Eu acho que ele observou os pombinhos na árvore. Vocês já viram como ficam os pombinhos? Eles ficam bicando aqui por trás das peninhas do pescoço do outro. E ele começou a notar que existia um carinho entre um animal e outro, e que existia uma diferença entre o macho e a fêmea. E o que ele notou então? Tem uma coisa errada aqui. Está faltando algo aqui. Todo mundo tem um parzinho. E o meu? Ele notou aquilo, e Deus fez de propósito. Deus fez de propósito. Deus fez um tananadão para aparecer então quem? A Eva. Para aparecer a mulher. E no versículo 22 diz assim que Deus fez, capítulo 2, versículo 22 diz assim: e a costela que o Senhor Deus tomara o homem, porque foi isso que Ele fez, né? Fez Adão dormir, depois dele perceber essa falta, essa necessidade, fez Adão dormir e tirou uma costela. E diz aqui que essa costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Gente, isso é lindo demais. Deus fez um tanantã para então apresentar o melhor presente que Deus teria dado para dar ao homem. E depois que Ele terminou esse 6º dia da criação, com a apresentação da esposa, a celebração do casamento com a bênção de Deus, quando Deus então lhes colocou sobre todas as coisas criadas, dominando sobre os animais, sobre a natureza, com a responsabilidade de cuidar deste mundo, Deus então olhou para tudo e disse que agora estava bom. Foi isso que Ele disse? Ele disse que agora estava muito bom. Agora sim. E era para ser essa a realidade de todas as famílias. Era para ser essa a realidade de todos os casais. Essa felicidade, esse muito bom, deveria ser cada vez mais muito bom durante toda a nossa vida, durante todo o nosso casamento. Mas infelizmente não é isso que tem acontecido. E o problema começa aqui, ó. Pode para nós, por favor, o PowerPoint ali em cima. Na escolha. Como fazer a escolha? É importante que nós possamos entender que os jovens hoje que ainda são solteiros... Quantos solteiros nós temos aí? Levanta a mão, por favor. Solteiros, levante a mão. 1, 2, 3, 4. Várias crianças. Só isso? Ah, tá lá fora. Tem mais alguns ali. Precisam estar atentos, porque olha, Deus orienta como fazer uma boa escolha. É por ali que começa. No livro, na revista Adventista, de 1886, Deus revelou essa mensagem para o Espírito de Profecia, Ellen White.
é da hora de seu enlace matrimonial que muitos homens e mulheres datam seu êxito ou fracasso nessa vida e suas experiências de existência futura, inclusive. Então, no momento do enlace, do casamento, muitos estão assinando ali o seu sucesso ou o seu fracasso, tanto para esta vida como para a vida futura. Então, muito vai depender da escolha que nós fazemos, do nosso companheiro. E como fazer uma boa escolha? Passa, por favor. Um cristão sincero não levará avante seus planos sem conhecer o quê? Que Deus lhe aprove as intenções. Então, qual é o primeiro critério para nós escolhermos alguém para vivermos para toda a vida? Talvez não tenha sido esse critério que você usou, eu usei, mas o critério correto é conhecer que Deus está aprovando essas intenções. Para que eu caso? Muitos pensam romanticamente que eu vou casar para ser feliz para sempre, né? Assim que terminam os contos de fada. Eu quero ser feliz para sempre. Poucos pensam que essa felicidade deve acontecer primeiro na sua relação pessoal com Deus. Quem quer ser feliz quando casar deve ser feliz desde hoje, já com a sua relação com Deus. E quem quer ser feliz, primeiro tem que ter a intenção de tornar o outro feliz. As intenções contam muito. Por que eu vou me casar? Porque ele é lindo. É suficiente? A lindez acaba, viu? Passa os anos e as coisas vão passando também. Outra coisa, não quererá escolher por si mesmo, mas sentirá que quem deve escolher o companheiro? Deus. Mas hoje é muito comum que os filhos ou os jovens nem queiram que nem mesmo os pais opinem em relação à sua escolha. Que nem mesmo os pais que amam tanto deveriam se meter nessa questão. Mas a Bíblia diz que Deus ele tem um plano para cada um de nós. E assim como foi na escolha de Isaac, quando Isaac foi se casar, Abraão pediu que o servo fosse lá buscar a esposa, uma esposa temente a Deus. E o que aconteceu? Ele orou, pediu a Deus, Deus trouxe aquela mulher que Deus indicou. E é isso que nós deveríamos fazer quando fazemos escolhas do nosso cônjuge, do nosso esposo. Tá? Por favor, passe aí. Olha só o que deve ser observado na escolha de alguém para o casamento. Primeiro, pesar cada sentimento. Cada sentimento. Pesar quer dizer o quê, queridos? Avaliar. Então, acima do pensamento, aliás, acima do sentimento, tem que haver o quê? Razão. Algo a ser pensado, avaliado. Observar todo o desenvolvimento do quê? Do caráter. Então, eu não vou escolher uma pessoa que tenha muito dinheiro, por exemplo. É esse o critério? Não, ele pode até ter muito dinheiro. Mas o critério é o caráter, o desenvolvimento desse caráter, como ele foi desenvolvido até então. Naquele em quem pensais ligar o destino de vossa vida, o passo que estás prestes a dar é um dos mais importantes em vossa vida e não deve ser dado precipitadamente, se bem que ameis, não ameis cegamente. Portanto, o critério não pode ser apenas a atração física, um amor apaixonado, cego, que não consegue ver o caráter daquela pessoa. Nós, infelizmente, nesses nossos mais de 20 anos de ministério, temos enfrentado muitos problemas com os casais nos procuram, e muitos deles já procuram decididos ao divórcio. Eles não procuram para que a gente reconcilie, ajude lá a consertar, a aconselhar para poder consertar as coisas. Muitos já vêm decididos ao divórcio, apenas querendo uma aprovação da igreja, para que a pessoa fique livre, para quem sabe já conseguir um outro relacionamento. Mas não é para isso o casamento, para que seja fragilizado ao ponto de qualquer acontecimento ele ser desfeito. A Bíblia diz que devemos casar, não devemos escolher para que nossa vida seja inteiramente ligada a essa pessoa. Ser uma só carne e não separe o homem, o que Deus uniu. Mas para isso o primeiro passo é escolher segundo a orientação de Deus, pessoas que tenham um caráter segundo a orientação de Deus. Nós temos muito mais informações a respeito dessa escolha. Como nós queremos dar apenas um geral a respeito, a gente pode indicar para vocês algumas palestras
até nossas que tem no YouTube, que fala sobre quais os critérios que a Bíblia e o Espírito de Profecia indicam para os jovens para fazer a sua escolha acertadamente. Isso é muito importante. Depois que se escolhe, depois que se casa, o que vai acontecer? Se não der certo, separa? Não. Você vai ver agora na palavra de Deus por que essa ligação do casal é tão importante e por que deve ser eterna. Meus amados, chega o grande momento, após agora seguro, após ter feito uma análise, como Nádia acabou de falar, que é de suma importância, a questão de observar. Olha, você pergunta assim, pastor, no processo de ajudar rapazes e moças para o casamento, eu faço curso de noivos entre 6 a 8 meses. Acabei de começar, um mês e pouco atrás, o curso de noivos com um casal que vai casar em junho do ano que vem. Por quê? Precisa regalar os olhos, precisa estar atento e atenta aos defeitos. Marcos e Olga que o diga no curso de noivos, não é verdade, Marquinhos? Que conversa o pastor, né? Olha, né? Mas é isto. Então eu estou falando nesse momento, e Nádia acabou de falar também, de forma muito especial para aqueles que vão entrar no processo ou estão no processo de estreitar os laços, de conhecer mais profundamente para tomar a decisão. Mas hoje à noite é uma noite para nós analisarmos que já somos casados, o que nós podemos fazer para melhorar a nossa situação. Capítulo 2 e o versículo 24 de Gênesis fala para nós, e nós vamos ver aqui 4 partes importantes quando o casal chega diante do altar. A primeira coisa, o texto bíblico no capítulo 2 e o verso 24 de Gênesis diz assim: por isso deixa o homem, no momento em que ele toma a decisão, e ela também, de agora se casar, ela e ele passa pelo processo e pela experiência dolorosa, mas uma experiência agradável de deixar. Deixa agora o que? Essa palavra no original ela tem um significado muito especial. Coloquei aqui, deixará é o que está em São Mateus, ok? Então colocamos aqui as palavras que estão em Gênesis e também em São Mateus. Em Gênesis, deixa, que é azar no original, e lá em Mateus, deixará. Mas eu quero te convidar agora para entender uma coisa: o que vai deixar e por que isso é importante, especialmente para os solteiros, e por que isso é importante para aqueles que já são casados e que talvez estão tendo dificuldade de administrar esta palavra na sua relação. O que vai deixar? Deixará pai e mãe. Além disso, o que mais ele estará deixando? Ele e ela estará deixando o maravilhoso para buscar o excepcional, ok? Por favor, os pais precisamos entender esta experiência, porque isto aqui é bíblico. O que os pais, os irmãos procuram proporcionar para a filha ou para o filho em casa? Segurança, carinho. O que mais eles procuram? Cuidado. Então nós encontramos na família um nível especial de relação entre os familiares com aquele que está prestes a casar ou está pensando em se casar. O que mais deixa o rapaz e a moça? A liberdade. Ele viveu até então e ela solteiro, o horário para poder até chegar às vezes em casa tinha um pouco mais de flexibilidade, a nível de informação. Agora então vai perder um pouco esta liberdade, porque irá ter necessidade de prestar um relatório, onde está indo, o que vai fazer para o seu cônjuge. Deixa agora então o egoísmo. Existem muitos solteiros, inclusive eu já tive a oportunidade de morar sozinho, aonde tudo agora é você. Todo o espaço ele é seu, e você ao se casar, você agora vai dividir um espaço com alguém que é diferente, por mais que você conheça, você não conhece na totalidade para dizer, eu a conheço, eu o conheço por completo. A independência
agora, até então não precisava de muita ajuda de um, de outro, conseguia se virar, e ao se casar agora então vai precisar de carinho. Sério? Porque é natural, é algo que Deus coloca no coração do rapaz, no coração da moça, quando se sente atraído um pelo outro, e esta é a experiência. Quero te convidar agora para a segunda palavra, que está no capítulo 2 e o versículo 24, e se une à sua mulher. A palavra unir aqui no original é dabak, que significa apegar-se, que significa agarrar-se. Olha que coisa. E em Mateus diz unirá. Mas isso aqui é muito especial para nós hoje à noite. Quando você se apega a algo, é fácil deixar. Quando você se apega ao bebê, ele é precioso, irmã, ele é bonito, você quer deixar, mesmo que às vezes esteja até chorando, o carinho da mãe, a afeição pelo bebê é tão grande que não quer deixar. Mas a palavra aqui é muito, eu quero chamar a Nádia para vir à frente, porque ela vai fazer uma dinâmica conosco aqui muito especial. Imagine você agora, ela vai trazer o papel, mas se fossem dois metais que fossem unidos agora, porque a ilustração é uma ilustração extraordinária a respeito desta união que a Bíblia fala para nós, que agora eles vão se unir. Acontece que a palavra no original ela tem uma conotação muito mais séria do que apenas uma união temporária. Eu posso pegar esses dois papéis e juntá-los, ficarem pertinho um do outro. Estão juntos, estão unidos. Na conotação da palavra original, é a união muito maior do que essa, os dois juntos. Eu passei entre dois papéis desse, uma cola, eu só tinha essa em casa, tá? Super boa. A cola branca também funciona. Mas quando você separa esses dois aqui, o que acontece com eles? Eles apenas ficam longe um do outro. Não parece ter graves danos de separar. Porém, amor, separa esses dois aqui colados, por favor. Pastor, com cuidado. Me ajuda. Separa com cuidado para ele não ter muitos danos. Vai, tenta. É possível descolar esses papéis sem haver danos em um e em outro? É possível? A ideia, pode ir, a ideia original da palavra é justamente essa união que não pode ser desfeita. É como soldar duas peças de metais. É possível tirá-las, desencaixá-las, sem que haja uma realmente quebra dessas peças? Não tem como. Então, a conotação dessa palavra no original, biblicamente, é uma união desta forma. Não tem como separar, sem graves danos para ambas as peças. Compreenderam? Assim como as peças de metais soldadas realmente só separa se quebrar. Por isso, a Bíblia diz que deve ser esse tipo de união que deve ligar o casal. E em São Mateus, Jesus diz: não os separe o homem o que Deus uniu. Sabe por que a vida cristã ela é excepcional? Nas pesquisas e nos dados, os cristãos eles conseguem perdoar mais, eles conseguem aceitar mais, eles conseguem suportar mais, eles conseguem amar mais. Por quê? Porque um milagre aconteceu. Primeiro, Deus atua no coração. Então essa ilustração é para deixar bem claro para nós. A Bíblia é muito clara. Se une, se gruda de tal forma que não devem o quê? Separar. Nada nesta vida é justificável para a separação. Mesmo em casos excepcionais, o perdão vem em primeiro lugar. Mas talvez nesta noite eu esteja falando para algum casal que em algum momento cogitou
devido às circunstâncias, às dificuldades, os contratempos, a incompatibilidade que a gente acha que tem, as diferenças, elas às vezes aparentam dificuldades para que nós possamos então conseguir conviver. A terceira palavra que a Bíblia traz para nós é: tornam-se uma só carne. Isso aqui é muito especial, porque apresenta as três direções na relação conjugal. Aqui se tornam um fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Qual é a ligação para se tornarem um fisicamente? Existe algo na vida conjugal que precisa fazer parte da relação. 1 Coríntios 7 fala a respeito da intimidade, a respeito do carinho, a respeito da afeição, a respeito das carícias, a respeito de passos profundos e íntimos que só pode existir entre homem e mulher após o casamento. Eu não sei como está você, homem, você, mulher, esposo, esposa, a sua vida íntima sexual, mas nós precisamos atentar para esta relação. Quando se fala em relação íntima sexual, meus queridos, às vezes nós nos esquecemos que a relação sexual do casal, ela não é apenas naquele momento do ápice. Eu gostaria de dizer para você que um beijo bem especial entre o marido e a mulher, um abraço bem gostoso e caloroso e íntimo entre o marido e mulher, aquela conversa no pé de ouvido, toda essa intimidade faz parte diariamente da vida conjugal. É lamentável aqueles que agendam esta experiência. Não tem disso na vida dois. Então, quando aqui diz tornam-se os dois uma só carne, eles se ligam fisicamente nas intimidades, nas carícias, ok? E eles também se ligam agora emocionalmente. Quando um está feliz, o outro está o quê? Feliz. Quando um está triste, o outro está o quê? Triste. Quando um está doente, o outro está o quê? Também está ali junto com ele, dividindo a dor, o pesar e porque eles são ligados agora. Esta ligação que a Bíblia fala que se torna um, eles se tornam um num todo, fisicamente na intimidade, eles se tornam um emocionalmente nas alegrias, o que o voto diz mesmo? Na alegria, tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e por último aqui fala para nós a respeito de se tornar um em Cristo, quando os dois estão agora na dependência de Deus, por isso o culto, por isso o casal tem um momento individual, mas eu tenho um momento junto, que os dois agora que são um, eles se ligam a Deus e tem agora então a junção e a ligação com a dependência de Deus, o Criador. Eu queria rapidamente, por favor, e o que Deus uniu não separe o homem, os 3 Ds de Deus para o matrimônio. Deus então em Gênesis 2:18 declarou: não é bom que o homem esteja o quê? Só. É possível que algumas pessoas consigam viver sozinhas, mas a Bíblia diz que é natural para o coração do homem e da mulher sentir a necessidade da companheira, do companheiro, sentir necessidade de carinho. Por isso, por favor, pega na mão da sua esposa. Por isso, por favor, pegue na mão do seu esposo, dá um beijinho nele, dá um beijinho nela, dá um abraço nele, dá um abraço nela, dá um cheirinho nele, dá um cheirinho nela, e segue e avança. Está liberado, pastor, para o casado. Pastor da igreja, libera? Eles podem avançar? É isso aí, queridos. Hoje à noite eu queria fazer um apelo. Isso é um assunto muito sério. É uma pena que nessa semana de família não vamos ter condições de ter um papo bem gostoso, à vontade com vocês sobre esse assunto, porque existem muitos que não estão conseguindo ser felizes na intimidade. Eu estou falando na intimidade num todo, desde um toque
desde um beijinho até um beijão, gostoso. Pode falar isso na igreja, não é pecado não, viu? Mesmo que as nossas crianças aprenderam desde pequeno, detalhes que são importantes para que eles possam ser preparados para um dia quando eles se casarem. Segundo Deus definiu, tem que ser alguém o quê? Compatível. Isso é importante saber. No caso ali, teria que ser alguém que poderia ter afinidade com o homem, compatível, idônea. E terceiro, Deus defendeu o casamento e disse: não toque, eu que uni. Então, pastor, está claro uma coisa, Jesus disse então lá em São Mateus, que ele disse: não separe, não toque. Se em algum momento você achar que está na hora, que não aguenta mais, que está por aqui, é hora de você rever, porque o problema talvez está com você. Precisa rasgar a alma diante de Deus e pedir o batismo do Espírito Santo para poder te fazer perdoar, aceitar e amar. E aí então a outra parte fará a mesma. Como pode um casal que está a ponto de separar, que está se suportando e capengando nesta relação, agora conseguir se reaproximar? Eu estava contando que quando eu era solteira, né, eu não pensava em me casar. Eu tinha uma vida de solteira bem feliz, mas o plano de Deus é outro. E hoje eu digo, tenho 26 anos de casado, não me arrependo de ter casado não, viu amor? Me arrependo de ter pensado em ficar solteira, isso com certeza. Mas muitas vezes eu ouvi de que a insegurança do casamento é algo muito comum. As pessoas dizem assim: não, a gente vai casar, mas se não der certo, separa. Estamos numa sociedade em que visa justamente esse preparo. As mães dizem para as suas filhas: estuda, procura um trabalho. Mas mãe, eu quero me casar. Sim, mas vai que dá errado. É ou não é verdade? Vai que dá errado. Você tem que se virar sozinho. Não estou contra aqui as mulheres que trabalham, não, de jeito nenhum. Realmente a gente precisa aprender a trabalhar, a ter um ganho também, para ajudar na família, mas nunca colocar no nosso planejamento de que um dia poderemos nos separar. Essa ideia foi cultivada na sociedade, foi divulgada na mídia, e hoje as pessoas não têm segurança no seu casamento. Porém a Bíblia, quando diz assim: não separe o homem o que Deus uniu, o que nós entendemos disso? Como compreendemos essa posição de Deus? Existe um escape para que haver o divórcio? A Bíblia diz que Deus orientou a Moisés que desse carta de divórcio em caso de quê? De adultério. Mas Jesus fez uma observação em relação a isso, lá em Mateus 19, né, que estava ali na tela. Diz que por causa da dureza dos vossos corações, né? Mas Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Ou seja, Deus tem um propósito maior do que apenas teve uma traição, digamos, apenas, que eu digo a você que não é uma apenas, não é uma coisa, não estou diminuindo aqui a gravidade do problema, mas se houver condições de perdão e reconciliação, essa deve ser a prioridade segundo a palavra de Deus. Vamos ver isso? Por quê? Primeira pergunta é: por que é melhor dois do que um? Por que permanecer unido é melhor? Passa para mim, por favor, Pedro. Isso. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 4. Eclesiastes, capítulo 4. E essa passagem eu achei muito interessante para que nós avaliemos algumas coisas, algumas vantagens de ficar juntos, ou de não haver separação. Como eu disse, no nosso ministério a gente acompanha muitos casais. O meu marido já fez cerca de quase 70 casamentos de jovens. Curso de noivos para muitos deles. Mas, infelizmente, mais do que 70 foram as separações. Mais do que 70 foram as visitas a casais que estavam decidindo se separar. Porque muitas vezes se avalia da seguinte forma: eu não aguento mais, já suportei demais. Muitos casais começam se amando e terminam se
odiando, sem uma relação nem mesmo amigável. Porém, a Bíblia diz lá em Eclesiastes capítulo 4, a partir do verso 9, diz assim: melhor é serem dois do que... Como é que está dizendo na sua Bíblia aí? Vocês acharam? Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga o seu trabalho. Então a primeira coisa, o primeiro item aqui é que se nós formos dois, se nós estivermos unidos ou com alguém que nos ajude no trabalho, é melhor o ganho ou não melhor? Melhor dois do que um, trabalhando juntos por um propósito. Então quando Deus coloca os cônjuges juntos, eles precisam trabalhar juntos também para a construção do seu lar. Não é um cobrar do outro ou um criticar o outro. Pelo contrário, aqui está dando uma ideia de colaboração, de um ajudar o outro para que tenha melhor ganho o seu empenho, o seu trabalho. Versículo 10. Porque se caírem, um levanta o seu companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Amiga, aqui está falando de a disposição de ajudar o nosso cônjuge quando ele cair, quando ele errar, quando ele enfraquecer. Mas aí nós vemos situações de casais que decidem se separar porque um é muito fraco, ou porque um é irresponsável, ou porque um caiu até mesmo em pecado. A Bíblia diz que os dois estão juntos com qual o propósito? Um ajudar, o outro a se levantar. E a gente deve pensar nessa possibilidade quando estamos enfrentando problemas em nosso lar, quando estamos enfrentando problemas em nossa relação conjugal. Às vezes as pessoas dizem por aí, melhor só do que mal. Como é que é o ditado? Melhor só do que mal acompanhado. Mas o que a Bíblia diz? Melhor dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Versículo 11. Também se dois dormirem juntos, eles poderão o quê? Se aquecer, eles se aquecerão. Mas um só, como se esquenta, né? Como esse se aquentará? Então, até mesmo na intimidade, esse aquecimento aqui não é só uma transmissão de calor no tempo de frio. Aqui está falando de aquecimento do coração também, de aquecimento afetivo. Então, quando nós temos alguém que dividimos as nossas alegrias, as nossas tristezas, quando dividimos carinho, quando sentimos que somos amados e amamos aquela pessoa, isso alimenta a vida. Fomos feitos para isso. Fomos feitos para sermos amados e para amarmos o outro, para cuidarmos do outro. E quando isso acontece na nossa relação conjugal, cumprimos o propósito de Deus. Versículo 12. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Isso aqui é uma ilustração interessante da Bíblia. Aqui fala que 2 são mais fortes do que 1, e muito mais 3. Aqui, por exemplo, eu trouxe um cordãozinho para ilustrar para vocês. Isso aqui é um barbantezinho bem fraquinho, bem fraquinho. Vocês acham que é difícil eu quebrar esse barbante? É fácil, né? Até uma criança menor consegue fazer isso. Você consegue? Vem aqui, por favor. Puxa para mim aqui, ó. Quebra esse barbante para mim. Ah, ela consegue. Vamos ver se ela consegue com 3 cordinhas. Tenta aqui, ó. Juntei os 3. Tenta ver se você arrebenta para mim. Faz toda a força que você conseguir. Não consegue? Mas é o mesmo barbante. É o mesmo, mas aqui ele está com 3 dobras. E por que será que a Bíblia falou que 2 é melhor do que 1, mas a corda de 3 dobras é mais forte? Muito obrigada, viu? Por quê?
Porque é uma relação de três, é a única maneira da relação dar certo e permanecer unido como um só, como uma só carne, como Deus previu desde o início. A única maneira da relação conjugal dar certo é ser uma corda de 3 pontas, de 3 partes. É o casal, o homem, a mulher e mais quem? E mais Jesus. É assim que Deus quer que funcione a relação conjugal. Passe aí, por favor. Juntos somos mais fortes. No trabalho, quando o trabalho é feito em sistema de colaboração e não em sistema de concorrência, né, de disputa, nós podemos ter, até mesmo nos trabalhos domésticos, quando o marido ajuda a esposa, né, como eu vi hoje, né, o filho está seguindo o exemplo, graças a Deus. Então, quando o marido ajuda a esposa, quando a esposa também ajuda o marido nos seus trabalhos, quando ambos lutam por um só propósito, é muito mais provável que a família seja bem sucedida em seu trabalho, como diz o Salmo 128 que nós lemos ontem. Quando um cai, o outro levanta, o outro ajuda a levantar, em vez de criticar, pisar ou até humilhar o outro, assim é claro que a família vai ficar mais forte. Quando um dá carinho ao outro, aquece o outro quando esse está necessitado, é claro que nossa família será mais forte. E quando há a união das 3 cordas, quando nos unimos como um casal para buscarmos a Deus, buscarmos o seu Espírito Santo, queridos, é a única maneira de sobrevivermos aos ataques do inimigo contra o nosso lar. Às vezes você pode estar pensando, não, mas no meu lar tem muita confusão, tem muita diferença, meu marido é muito diferente de mim, nós não somos incompatíveis, o temperamento dele é difícil, ou o temperamento da minha esposa não estou mais suportando, ou meus filhos estão com problemas em casa, a gente não tem um bom relacionamento. Isso é comum, era isso que me trazia medo de um dia eu me casar. E eu pensei, Senhor, se for para ter esse tipo de família que eu já vivi, eu não quero. Se tem na tua palavra uma promessa de que tu podes fazer algo melhor, como fizeste lá no teu propósito do Éden, é isso que eu quero para a minha vida. E eu tenho 26 anos de casada, eu posso dizer para vocês que um dia eu pude dizer, olhar para o céu e dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu não preciso reproduzir os males que eu vi no meu lar desestruturado do passado. Eu não preciso reproduzir, porque Deus tem uma promessa, aquele que teme ao Senhor e segue os seus caminhos, esse será bem sucedido e feliz em tudo que faz. É o que nós lemos no Salmo 128. Olha só o que está dizendo nessa passagem do Espírito de Profecia aqui. Põe para mim, por favor. Está no plano de Deus que pessoas de temperamentos variados se associem umas às outras. Quando assim se dá, todo membro da família deve considerar sagradamente os sentimentos e respeitar o direito dos outros. Então, se você pensa que a sua família, por terem as dificuldades de temperamento, por terem pensamentos diferentes, não serão felizes, não é assim. É plano de quem? De Deus, juntar pessoas diferentes, até mesmo com ideias diferentes, temperamentos diferentes. Ah, não, mas ele é muito irritado. Ah, ou o meu marido é muito tranquilo, ou a minha esposa tem a sua dificuldade de temperamento. Queridos, temperamento, ou como o povo chama por aí, incompatibilidade de gênero, não é motivo de separação. Aqui diz que é plano de Deus. E qual é a maneira disso se dar bem? Considerar sagradamente os sentimentos, ou seja, você respeitar, cuidar dos sentimentos do outro, respeitar os seus direitos, e dessa maneira deve ser cultivada a consideração mútua e o que? A paciência. Os preconceitos serão abrandados e aplanadas as arestas de quem? De quê? Do caráter. Então, quando você vê uma dificuldade no seu lar, uma tempestade atacando a sua casa, e você tiver com seus alicerces na palavra de Deus, que é o que a Bíblia orienta, a gente deve estar atento. Senhor, me ajuda a corrigir as arestas do meu caráter. Porque quando eu conviver com uma dificuldade, por exemplo, com um filho meu, eu devo pedir a Deus que me dê paciência, que me dê amor, que me dê
respeito, que me ajude a vencer os meus preconceitos e possa então dar um passo à frente na minha caminhada em construção do caráter segundo a semelhança de Deus. Olha só o que diz aqui: pode-se alcançar o quê? A harmonia. Eu coloquei em letras maiores ali. Pode-se alcançar a harmonia, e a fusão dos vários temperamentos pode ser um benefício para cada um. Portanto, se nós tivermos em nossos lares desafios de convivência, de relacionamento, vamos tirar vantagem disso. Vamos procurar, nesses relacionamentos, aprender a desenvolver o nosso caráter, que seja aquilo que precisa de mais paciência, de mais tolerância. Abra sua Bíblia no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3. Vamos ver um pouco dos conselhos de Deus a respeito de como devem ser as nossas atitudes diante das dificuldades de nossos relacionamentos conjugais. O livro de Colossenses tem esses conselhos tão lindos. Eu queria que a família participasse comigo. Abra vocês a Bíblia em Colossenses capítulo 3. E eu queria pedir que as mulheres me ajudassem a ler o primeiro verso, os homens me ajudassem a ler o segundo verso, e as crianças, juntamente com seus pais, lessem o terceiro verso, e assim fizessem uma sequência 3 vezes comigo. 3 vezes, entenderam? Então, o verso é o 12, o início. O primeiro verso será o verso 12. E eu queria que as mulheres lessem o 12 comigo, os homens lessem comigo o 13, e todos juntos, a família lesse comigo o 14. Tá? Como é possível recuperar ou manter a união em nossa família? Versículo 12. Todos que estão com a Bíblia aberta? Vamos tentar fazer juntos. Digamos aí, ó. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha aqui, que conselho lindo. Nós devemos aqui agir com ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Vocês já leram essa lista em alguma outra parte da Bíblia? Essa lista de atitudes? Bondade, mansidão, longanimidade. Já leram isso em outra parte da Bíblia? Lembrem, existe, depois a gente vai ler juntos. Versículo 13. Os homens agora, com as vozes masculinas. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai. Muito bem. Então, quando você fala, aqui no verso que a gente leu anterior, falou de afetos de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é tratar o outro conforme ele merece. É isso que é misericórdia? Como é que é agir com afetos de misericórdia? É tratar o outro como? Melhor do que ele merece. Não é assim? Não é isso que é misericórdia? Não é assim que o Senhor age conosco? Nos trata melhor do que nós merecemos? Ah, mas eu não vou fazer isso por ele porque ele não merece. A Bíblia diz que deve ser justamente a nossa atitude, tratar o outro melhor do que ele merece, com afeto de misericórdia, de paciência, de mansidão. Versículo 13 que nós lemos: perdoando-nos uns aos outros. Como que eu vou conseguir tratar o meu marido que me tratou mal, que me desprezou, que não me deu atenção e que não supriu a minha necessidade? Como é que eu vou tratá-lo com afetos de misericórdia se eu não consigo nem olhar para a cara dele? Se eu não consigo esquecer aquele mal que ele me fez? A Bíblia diz qual é a solução para isso. Qual que é? Perdoar o outro. Tá? E se alguém tem motivo de queixa, ou seja, eu vou perdoar aquele que não me fez nada? Não, vou perdoar aquele que está fazendo algo que me irrita, que me entristece, que me magoa. A Bíblia diz que a gente deve perdoar, assim como Jesus nos perdoou. Perdoai também vós. Versículo 14, vamos ler juntos? Todos. Acima de quê? Acima de tudo isso, porém, todos juntos, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo esteja o amor, que é o vínculo da perfeição.
Ou seja, queremos ter uma relação perfeita, queridos, somente pelo poder do amor. Versículo 15. Mulheres, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, para que nós possamos ter a paz de Cristo no nosso coração, para que nós possamos superar os problemas dos nossos relacionamentos no nosso lar, nós precisamos ser agradecidos. Ou seja, no momento em que você sentir raiva de alguma situação em seu lar, corra, pega um papel, pega uma lista, e aquela pessoa que te fez raiva, sabe o que você faz? Você escreve uma lista das boas qualidades dessa pessoa. Ele me fez isso, mas ele tem essa, e essa, e essa, e essa qualidade. E agradecer a Deus, Senhor, obrigado por causa dessas coisas que Ele tem de bom. Isso é difícil? É um exercício difícil? É, mas é um exercício bíblico, que devemos ser agradecidos. Versículo 16, homens, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha a cura também para aqueles que são os conselheiros. Quando aconselharmos uns aos outros, como a Bíblia nos orienta, devemos ter um coração cheio de louvor e de gratidão, não um coração rancoroso, não um coração crítico, porque às vezes a gente quer aconselhar alguém, mas a gente vai já com o dedo apontando, né? Mas a Bíblia diz que devemos aconselhar-nos com sabedoria, com louvor e com gratidão. Versículo 17, todos juntos? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças ao Pai. A Deus Pai. Então, olha só, queridos, se fizermos qualquer coisa, deve fazer em nome de Jesus. Você não vai fazer uma vingança em nome de Jesus, né? Você não vai fazer, devolver uma moeda, com a mesma moeda, quando alguém te fizer um mal no seu lar, se você fizer isso com gratidão e em nome de Jesus. As esposas, versículo 18. Esposas, sede submissas ao seu próprio marido, como convém ao Senhor. Olha o conselho sábio. Ser submissa ao esposo é uma orientação, é uma ordenação bíblica. Ser submissa ao esposo como convém ao Senhor. Aqui está falando de respeito, aqui está falando de amor, está falando também de ceder quando necessário. Nós vivemos numa sociedade muito feminista, onde as pessoas nos educam as meninas a não dobrarem-se diante dos seus maridos. E nós vemos aí muitos casais infelizes, porque não se sentem respeitados, os homens, e não se sentem seguros, porque muitas vezes a esposa não lhe valoriza a liderança e a segurança. Mas a Bíblia diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. Versículo 19. Os homens agora, vozes masculinas. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Será que é difícil ser submissa a um homem assim? Não, com certeza. Ser submissa a um homem que te ama e nunca te trata com amargura, esse é o plano de Deus, querido. Amar a igreja como Cristo amou a sua igreja, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Quem não quer ser submissa a um homem que é capaz de dar a vida por ti, né? Por ti, mulher. Claro que as mulheres seriam muito mais submissas aos maridos se elas fossem tratadas sem amargura. Versículo 20, versículo 21. Leiamos todos juntos. Filhos, em tudo obedecer a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então a Bíblia ela é maravilhosa, ela descreve os procedimentos ali, cada um de nós como devemos viver em nosso lar, a esposa, o marido, os filhos,
Como viver uma relação, às vezes com dificuldade, com os nossos defeitos de caráter ainda, perdoando, suportando uns aos outros, tratando com misericórdia, aconselhando, louvando a Deus e cheio de gratidão uns para com os outros. Aqui o segredo, a Bíblia descreve cada passo. Nós sabemos em Gálatas que diz que essas atitudes são frutos de quem, irmãos? Do Espírito Santo. Isso não vem de nós mesmos. Quem somos nós para termos uma atitude? Nossa natureza, infelizmente, é má. Nossa natureza é egoísta. Nossa natureza é vingativa. Mas se nós submetermos ao poder do Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele nos vai dar o fruto do amor. E em consequência do amor vem a mansidão, vem a paciência, vem a perseverança, vem aí todas as qualidades que a Bíblia requer para que nós tenhamos um relacionamento forte, eficaz, permanente para a vida inteira e para toda a eternidade. Também no livro de Coríntios, capítulo 13, ele fala do amor ali. O amor é o quê? Paciente, bondoso, benigno, não arde em ciúmes, não se orgulha, não se porta com egoísmo, mas dá sempre o primeiro lugar ao outro. É isso que a Bíblia diz do amor. A Bíblia ainda diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essas passagens bíblicas, irmãos, falam daquilo que vai fazer o lar realmente ter uma ligação tão íntima, o casal primeiramente, e então eles dois construindo essa relação com os filhos, como nós temos essa relação de ligação, de intimidade, de amor tão forte que dure toda a eternidade. É a palavra de Deus quem nos promete que isso é real, que isso pode acontecer. Mas você pode pensar, mas eu não consigo. A minha vida não tem representado essas características. As minhas atitudes não têm conseguido revelar para o meu marido, para os meus filhos, uma atitude de paciência, de amor, de cuidado. Só tem uma solução, queridos. Aqui essa roda, passa para mim, por favor, vai ilustrar para você como conseguir viver à altura da palavra de Deus, conforme a palavra de Deus orienta. Essa roda está simbolizando a maneira como nós podemos viver unidos uns com os outros. No centro dessa roda, digamos que seja a nossa relação com Deus. Quanto mais esses raios da roda, quando eles estão longe do centro, eles estão afastados dos outros, não é isso? Mas quando eles estão próximos ao centro, ali, ligados ao centro, eles estão mais juntos, mais próximos uns dos outros. E este é o segredo. A Bíblia diz que Deus é amor. E quando conhecemos esse Deus e buscamos a fonte do amor, que é nosso relacionamento com Deus, nós teremos o amor que vai nos ensinar a perdoar, a suportar, a ter paciência, a ter misericórdia e a vivermos de uma forma pacífica. Porque o vínculo, acima de tudo, tem o amor, que é o vínculo da perfeição. Você até quer ter uma relação de amor com o seu cônjuge, com a sua família. Você realmente crê que a palavra de Deus, quando põe esse alto ideal para nossos relacionamentos, ela também nos promete que podemos viver a essa altura conforme o plano de Deus, se nós buscarmos da fonte real, que é Deus, o próprio amor, que nos oferece essa vitória, que nos oferece essa realidade. Queridos, problemas os lares sempre vão ter, porque tem um inimigo que está propondo destruir as famílias, destruir o lar. Mas nesta guerra entre o bem e o mal, a palavra de Deus nos oferece a arma mais poderosa, que é o amor, e que só vem de Deus, de nós mesmos não vem. Mas Deus promete nos dar essa arma. Você aceita se apropriar desse poder disponibilizado pelo céu para ter uma família forte, uma relação forte com seu marido e com seus filhos para sempre? Quem gostaria de aceitar esse desafio nessa noite? Querido, se existe algo a ser ajustado no seu lar,
Não desista. Não desespere. Não pense em separação. Não pense naquilo que Deus não planejou. Ao contrário, se aproprie das promessas de Deus e creia e busque. Ajuste, escreva no papel como nós sugerimos ontem, dá até oportunidade. As famílias que não fizeram isso até amanhã podem fazer. Tire um momento com a sua família, escreva no papel aquilo que ainda sua esposa, você ou seu filho não estão satisfeitos em seu lar. Proponham mudanças, proponham buscar o Senhor, se ajoelhem juntos e peçam ao Senhor que lhes ajude a viver o plano que Ele fez para as famílias. Que nós possamos ser famílias abençoadas e possamos abençoar as famílias que estão ao nosso redor. Bondoso Deus e eterno Pai, diante da Tua palavra aberta nesta noite, onde foi discorrido perante os nossos olhos maravilhas, especialmente através do Teu amor, este poder maravilhoso que faz a diferença nos corações. Nessa noite, estamos abertos, que o Senhor venha sobre nós. Estamos desejosos que o Senhor venha sobre nós. Estamos carentes que o Senhor venha sobre nós e possamos sair daqui com uma certeza: em Cristo somos mais do que vencedores. E podemos amar mais, perdoar mais, aceitar mais, crer mais na vitória em Cristo Jesus.